Rosa. Há uns anos se intitulou aí o mês de outubro como um mês de atenção à prevenção ao câncer de mama. Aí a gente fala, mas só em outubro? Não, é o ano inteiro, é o tempo inteiro. Só que é tão importante quando vem essa ênfase o tempo inteiro, porque muitas mulheres foram salvas pelas campanhas do Outubro Rosa, onde foram descobertas realmente, no princípio, uma alteração nas suas mamas e realmente elas ganharam a vida de volta. Então, isso é muito importante. E hoje eu converso com uma especialista nisso, doutora Sueli Monterroso da Cruz, que é oncologista clínica. Primeiro, muito obrigada, doutora Sueli, por conversar com a gente. Eu que agradeço. Através do IGESP, agradecer o IGESP, porque eu preciso de pautas de saúde, eu peço para eles. A gente tem nesse hospital, dentro da rede Transmontana, inclusive, dentro da rede IGESP, a gente tem uma gama de assumidades, um portfólio de assumidades em cada segmento. E quando a gente fala oncologista, aí eu peço para eles me resgatam um deles, um profissional. Quando a gente fala oncologista, dá até um negócio, não dá? Por muitos anos a gente não queria nem falar a palavra câncer. Não, mas é? Até hoje. Até hoje, parece que é um palavrão. palavrão. Eu também era assim. Mas, de um tempo para cá, a gente começa a perceber que é tão importante a gente falar e desmistificar para não ser uma sentença de morte, né? Eu acho assim, o profissional médico já é uma profissão muito difícil. E o oncologista também é extremamente difícil como uma especialidade. Todo mundo pergunta, por que você faz oncologia? Por que você fez? Meu pai queria que eu fizesse pediatria. Aí eu falei, não. É uma especialidade que você faz muita diferença na vida das pessoas. Sim. E é isso que eu ensino para os meus residentes, para os meus colegas, a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. Sim. E a oncologia faz isso. E a oncologia cresceu, Renata. Quando eu me formei, nós tínhamos poucas medicações. Os pacientes tinham sobrevidas pequenas. Hoje, com a Sociedade Brasileira de Oncologia falar que você vai ter 74 mil casos novos de câncer em 2024. Só que, ao mesmo tempo, ela fala 90% pode ser curado se você detectar precocemente. Sim. Então, hoje você tem imunoterapia, você tem terapias-alvos, você tem medicina de precisão. Isso tudo está fazendo a sobrevida desses pacientes e a cura existir. Então, eu estou muito feliz. Hoje eu estou muito feliz em ter essa conversa, esse bate-papo com a doutora Sueli, porque eu quero falar sobre várias coisas. É lógico que a gente vai falar sobre esses tratamentos todos, eu quero falar sobre esses avanços da ciência, eu quero falar das precauções, de se existe prevenção. A gente está falando do câncer de mama, mas a gente vai abordar no geral também. Eu quero saber a parte do emocional, se isso afeta, se isso pode desencadear doenças. Não é todo médico que gosta, eu não combinei isso com a doutora antes, não gosta de falar. O lado espiritual, da fé, eu quero saber tudo hoje sobre isso, porque são questões que eu sou aqui como se fosse um porta-voz das pessoas, são as nossas dúvidas. Eu procuro nunca estudar muito sobre o assunto para que realmente venha a minha dúvida de leiga, para fazer perguntas óbvias, muitas vezes para algumas pessoas, mas que não são óbvias. Se é dúvida para você, não é óbvio. Né? A gente não tem que saber de tudo. Então eu quero fazer perguntas de leigas mesmo. Vocês podem pensar, nossa, Renata, que pergunta, mas é dúvida minha? Poxa, tem que perguntar, não é verdade? Com certeza. Muitas pessoas têm vergonha de perguntar coisas, falar, o que vai pensar de eu não saber isso? Não, não sei um monte de coisa, graças a Deus. Mas vamos conversar primeiro sobre essa questão do medo das pessoas, da palavra câncer, da palavra oncologista. Ai, vou a um oncologista. Esse medo, lógico, é real, porque a gente tem realmente... a gente gostaria de não ter nunca nenhuma doença. A gente só tem, assim,
a gente acaba só tendo as notícias ruins da doença. Pois é. Não os vencimentos da doença, os ganhos, né? A gente pode naturalizar hoje a conversa sobre câncer, a gente pode naturalizar a conversa sobre o câncer como algo que é, como você mesmo falou, já foi detectado que haverá um crescimento muito grande de câncer no mundo. Então, a gente precisa naturalizar isso, né? Eu falo sempre pro pessoal, diabetes a gente cura, Renata? Pois é. Cardiopatias a gente cura? O que a gente cura em medicina? Infecção. Sim. Então, o câncer é uma doença que está se tornando cada vez mais crônica. Lógico, às vezes acomete pela não prevenção, acomete avançada essa doença. Vem avançada e você tem os óbitos relacionados a isso. Mas você tendo uma prevenção precoce da doença, você consegue ter vários ganhos. E mesmo na doença metastática, que a gente chama hoje, o que é uma doença metastática? Quando, por exemplo, a pessoa tem um câncer de mama e aquelas células vão para pulmão, para osso, para fígado. Mesmo assim, com o advento desses novos tratamentos, você consegue ter ganho de sobrevidas e qualidade de vida para essas pacientes. Sim. Por isso que eu falo, quando você falou o medo da palavra, o medo da pergunta, eu falo para todo mundo, não tenha medo de perguntar, pergunte. Pergunte para o seu médico, não pergunte para o Google, não pergunte para o vizinho. A pergunta salva, né? E quando fala em metástase, também é outra coisa que assombra a gente, né? E aí, quando as pessoas... Muitas vezes eu ouvi assim, agora... De alguém, né? Agora deu metástase, já faz assim, como entrega para Deus porque deu metástase. E não, então mesmo com a metástase... Você não fala em cura, mas você tem a qualidade de vida e você tem o tratamento dessa paciente para assegurar o prosseguimento dessa doença, essa doença avançar mais, né? Então, tem vários tratamentos que você pode utilizar. Por exemplo, tem uma doença no osso, você tem remedinhos próprios para esse osso, para melhorar a dor. Você tem tratamento de rádio para tirar a dor, para que essa doença não avance. Então, você, mesmo na doença metastática, você consegue fazer tratamento. Eu tenho uma paciente, eu vou contar isso, uma paciente que me causou muito estresse. Era uma paciente jovem, 32 anos, chegou para mim grávida de 3 meses. Nossa. Com câncer de mama avançadíssimo. Nossa. Aí nós tínhamos que cuidar dela e cuidar da criança. Meu Deus. Ela tinha perdido a mãe há 3 anos com câncer de mama igualzinho. Nossa. Fizemos a químio, ela teve o bebê. Ainda era na época da Covid, ela teve uma endocardite por conta da Covid, um processo inflamatório nas válvulas cardíacas. Teve o bebê. Fizemos a cirurgia, 1 ano depois ela teve tumorzinho no pulmão, fizemos a químio e ela está agora, a criança dela está com 3 anos. Gente, e mesmo grávida ela pôde fazer quimioterapia pode. E não afetou a criança? Não afetou, danadinho. Olha, e você sabe que eu conversei com a doutora Tânia, fui lá para São Paulo, no IGESP, conversei com a doutora Tânia, que é a coordenadora do setor da oncologia do IGESP, da rede IGESP, e ela falou do aumento das mulheres com câncer de mama, novas, jovens, então esse é um caso. É um caso, está tendo muito aumento abaixo dos 30 anos. Por que será, doutora? Eu acredito que é o estilo de vida, a alimentação, que está fazendo essas mutações que a gente chama somática, mutações da célula. Porque se você for ver, a maioria das pessoas acha que o câncer é genético, né, Renata? E só 10%. Só 10% é. E o que é baixo. o câncer? O câncer são alterações nas células que ocorrem, mutações. Por exemplo, a gente tem uma enzima na célula, vou dar um pequeno exemplo, chamado P53. Ele faz o quê? Ele olha se aquela célula tem defeito ou não. Tendo defeito, ele elimina aquela célula. Mas só que ele pode estar com defeito. Então, ele não vê que a célula tem defeito, essa célula sai e vai crescendo, vai sendo uma célula ruim.
Tá. E você não só tem um, você tem vários mecanismos, são inúmeros. E a maioria deles a gente ainda não conhece. Mas eu acredito que com o avanço que nós estamos tendo em pesquisa agora, com a abertura de pesquisa de células, de sangue, de biópsias líquidas que estão se fazendo, a gente vai ter cada vez mais o diagnóstico precoce do sangue. Já pensou você, fala assim, vou tirar meu sangue, deixa eu ver se eu tenho muita célula circulante Sim. anormal. Sim. Hoje não dá para fazer isso. Existem pesquisas muito grandes nos Estados Unidos, algumas pesquisas com o Brasil sendo feita, mas a gente ainda não tem como fechar nisso. Eu estou lendo o livro Tempo de Vida, do Dr. Sinclair, Tá. que ele estuda, é um médico e professor em Harvard, e ele estuda, ele tem várias pesquisas, inclusive do resveratrol, e o foco dele é a longevidade, e ele coloca a velhice, o envelhecimento, como uma doença. Porque o envelhecer, ele é natural. Vamos envelhecer e queremos ficar bem velhinhos, né? A gente quer ficar bem velhinho. Mas o envelhecimento das células, o envelhecimento, os sintomas, as doenças, é doença. Então, existe um movimento vindo dos Estados Unidos, mas lógico, hoje, graças a Deus, é tudo globalizado. E ele explica assim, que a gente vai crescendo saudavelmente e com 45 anos mais ou menos, começa a declinar. E essa declinação, ela vem assim, e essa linha assim é a doença, é você já adoecendo. E aí por isso essa coisa, a gente vive mais hoje. Mas vive mais, só que muitas doenças estão sendo precoces e não tinha antes. Então, justamente, vive mais porque está com base de remédio, com tratamento, graças a Deus, e que tem. Mas qual é hoje o movimento e que a gente pode fazer isso já na nossa vida? Não esperar essas pesquisas. Subir, quando está no 45 anos, mais ou menos, que é onde vai começar a aparecer coisas, estender essa linha o mais longe possível, para quando decair assim. Então, tá com 45, mantém isso até os seus 90 anos, 90 e poucos, aí morre, pronto, faz a passagem. Mas não fica com uma série de doenças. Meu pai é um exemplo disso. E olha que ele nem tem uma qualidade de vida. Eu acredito que, se eu for olhar meu pai, ele nunca foi estressado, ele foi bravo. Porque as pessoas, estresse, é bravo. Mas ele é bravo, ele solta tudo, não guarda. Não, ele é uma pessoa feliz. Então eu acredito que seja isso. Ele não teve doença na vida, sabe? Nunca foi internado na vida, 91 anos. Quando você fala em estilo de vida, lógico que a gente vai falar alimentação, atividade física, dormir bem, isso é o tripé. Mas o estresse é algo que antigamente a gente não tinha esse estresse que a gente tem hoje, né? Não tinha. Você falando do seu pai, eu estou lembrando do meu pai como trabalhador. Não tinha isso. Nós andávamos a pé, a gente não tinha. Para ir numa padaria que é na esquina, você vai de carro. Sim. Você tinha uma alimentação mais saudável. Eu me lembro de animais não eram congelados, se comia tudo fresco. Comida de Deus, né? Que a gente fala, comida que Deus fez. Hoje eu falo isso, eu vou comer. Deus fez isso? Não, Deus não fez. Né? A gente come as coisas gostosas que Deus não faz, mas assim, não pode ser a base da nossa alimentação, né? Não. E o que eu vejo, e eu falo essencial para todo mundo, você falou algo muito interessante. Exercício. Não tem jeito. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que não gosto de academia, mas eu nado. Sim. Fazer o que você gosta de alguma forma, um exercício. Sim. Subir a escada em vez de pegar elevador, né? Fazer algo. E tentar fazer alimentação, diminuir o estresse. Eu acho muito difícil, eu estava até conversando. Eu chego em casa, tiro o avental, ponho o pijama. De manhã, ponho o avental e tiro o pijama. A gente tem que mudar isso. Sim. A gente tem que mudar, inclusive, o modo como você anda. Você sempre faz o mesmo caminho. Não, faça outro caminho, vá pegar praia. Né?
Faça mudanças na sua vida que Veja tire da mais vezes rotina. o pôr do sol, se Se puder, o nascer do sol. Né? E tentar tirar das coisas que às vezes vem difícil para a gente, tirar algo de bom. Eu sempre falo para os pacientes, olha, foca em algo de bom. A doença chegou, você está em tratamento, mas veja como algumas coisas vão modificar na sua vida. E essas modificações vão trazer benefício para você. Né? Eu falo assim, os chineses sempre falam que quando você fica doente é porque você tem que mudar alguma coisa na vida. Sim. E a gente tem que cuidar disso. Os orientais sabem bem. Inclusive tem um documentário no Netflix, tem Zonas Azuis. Você assistiu? Assisti, muito bom. E ali, quando a gente fala de atividade física, eles falam dos 5 pilares, né? São 5 coincidências. Eles mapearam algumas cidades no mundo onde tem pessoas mais longevas, pessoas que vivem com 100 anos, 100 e poucos anos. E o que eles têm em comum? Então, a comida da terra, a comida que Deus faz. E quando eu falo em Deus, eu falo muito em Deus. Parece que é tudo religião. Não, gente, Deus é que criou a gente. Como que não vai falar que está aqui o tempo inteiro, né? A comida que Deus fez. O exercício não é só ir à academia. A gente precisa ir para a academia porque hoje a gente usa carro automático, a gente anda de tempo inteiro de carro, a vida é muito sentada. Então, você tem que ir para uma academia. Mas essas cidades, eles não fazem academia. Eles andam para lá e para cá, eles plantam, eles agacham, eles levantam. São cidades com muito ladeiras, então elas sobem e descem. Aqui, a gente tem um cuidado grande de proteger os nossos idosos, não deixa eles fazerem nada. E ao contrário, tem que deixar eles andarem realmente, eles terem autonomia. E lá eles têm, eles dormem bem, eles têm uma rede social que hoje está cada um nos seus apartamentos, cada um nas suas empresas. Por exemplo, o trabalho, o Lelê, o cinegrafista, nosso trabalho, mesmo o seu trabalho, é um trabalho privilegiado, porque a gente está com pessoas. Contatos. Hoje, principalmente depois da pandemia, que eu tenho um amigo que ele, depois da pandemia, a empresa inteira, ele representa uma empresa japonesa, a empresa inteira está home office. E ele falou, cara, pelo menos híbrido precisava, porque é isolado. Então não tem mais aquele sair na rua, ele tem que se forçar a sair na rua para ver gente, porque se trabalha muito mais, inclusive, porque você está dentro de casa. Então, o contato social, os amigos, antigamente a gente colocava cadeira na porta da casa para conversar com os vizinhos. Sentava na praia, lembra das cadeiras? Sentava na praia, de verão à noite. Conversava com as vizinhas. Eu tenho lembrança da minha mãe com as vizinhas. A vizinha era as melhores amigas das pessoas. Né? Brincava na rua. Uma ajudava a outra. Então, hoje não tem mais, eu não conheço meus vizinhos. No meu prédio, eu não conheço. E tem, o que era? A alimentação, a atividade física, o sono, o convívio social. O convívio e o estresse, o não estresse. Aí a gente fala, como não se estressar? A doutora falou uma coisa que é importante. Muda o caminho e vai pela praia. Se você não mora na praia, você olha para o céu, você olha para o mato, você olha para o pôr do sol, que ele acontece em todos os lugares do mundo. Olha o nascer do sol. A lua, como estava linda essa semana. Gente, a lua tem um impacto em mim absurdamente. Os animais, troquem amor com os animais. Porque a gente fala em estresse e hoje as pessoas, a gente se acostuma. Às vezes eu me pego, eu sou uma boa vivan. O Lelê é um bom vivan também, porque o Lelê não deixa de surfar. O surfista tem isso. O surfista coloca o surf como prioridade. Minha irmã é surfista também, 50 anos, aí surfando. E coloca o surf como prioridade, isso é importante para eles. E a gente acaba se cobrando. Às vezes eu tô num dia de semana, que isso para mim é comum, na praia, correndo na praia, ou só tomando sol, ou só conversando com uma amiga na praia, ou a gente sai dali e vai tomar um açaí, E aí muitas pessoas falam vida boa. Gente, primeiro, é lógico que a gente sabe que a grande maioria da população não pode fazer isso. Mas ela pode sentar na rua
na calçada e brincar com o seu cachorro. Sim. Com qualquer cachorro, se você não tem cachorro. Tirar Você- uns minutos. A gente pode fazer. Pode Só ser. que a gente acaba se cobrando de produtividade É. hoje. Hoje se cobra demais de É. ser produtivo. Você se cobra na produção de trabalho, você É. se cobra no lar, na casa, Sim. de tudo andar direitinho. É. E é uma cobrança. Mães, né? Mães se cobram por conta dos filhos. Eu acho que a gente tem que parar de se cobrar um pouco. Sim. Entender que tem outros caminhos que podem ser resolvidos, né, Sim. Renata? Agora, quando a gente fala em estilo de vida, vamos continuar essa questão do estilo de vida, tá vendo que agora, até agora a gente nem falou de doença, nem sei se a gente vai falar, a gente só vai falar de vida e de saúde. Quando a gente fala em estilo de vida, tem uma coisa que não dá pra gente não falar, e eu gosto muito de abordar isso nas minhas pautas em geral, mas principalmente quando eu converso com os médicos, porque eu tenho muita fé. Bom, dá pra ver que tem, né, a Cidinha ali, Também. porque Cidinha é só pros íntimos, eu sou assim com ela. A fé. O que a fé influencia no tratamento, no estilo de vida e no tratamento das doenças? Olha, influenciam bastante. O que eu vejo, Renata, pacientes que têm fé, tudo vai melhor. Tudo dá mais certo. Sabe, aquele paciente tem uma doença extremamente avançada, mas ele tem a fé dele, ele aceita o tratamento e anda. Às vezes um paciente, uma doença mínima, não tem fé, aquela angústia, aqueles problemas mal resolvidos, vai dando tudo errado, né? Então, para mim, a fé é algo importante. E pode ser qualquer fé, qualquer Sim. religião, Sim. qualquer, sabe? Acreditar em importante algo que a gente não vê. Tudo é bom. Sim. Tudo que traz Sim. para você respostas boas, Sim. energias boas, vai te trazer benefício. Eu acho importantíssimo. Importantíssimo. Você falou, eu vou pegar um pedaço da sua fala agora, guardar as coisas que não são boas. Quando a gente fala em câncer de mama, e eu vou ter muito cuidado em falar disso, até para não generalizar e as pessoas levarem a mal o que eu estou falando. Mas quando já li várias coisas sobre isso, e alguns estudos, principalmente quando a gente entra nesse quesito fé, espiritualidade e emoções. Então, são duas perguntas. Primeiro, eu vou fazer uma mais leve. Sobre as emoções. Quanto das nossas emoções influenciam na formação de doenças? As pessoas... Eu estudo muito física quântica. E eles falam que tudo que apareceu no nosso físico agora, nesse plano que a gente vive, essa terceira dimensão que a gente vive, já aconteceu no mundo espiritual antes. Então, algo que a gente não curou das nossas emoções, do espiritual, que veio para as emoções, que veio para o físico. A senhora acredita nisso? Eu acredito que algo não resolvido em você vai trazer sempre algo de ruim para você, no seu corpo. O que eu acho que não dá para a gente, hoje, nós não temos como medir isso cientificamente. Talvez por isso que alguns colegas podem dizer para você, olha, não sei se tristeza dá câncer, não sei se angústia dá câncer, mas o que eu digo, a gente já sabe que pessoas com grandes angústias, grandes tristezas, liberam algumas substâncias no sangue que diminuem suas células de defesa. Isso a gente já está sabendo mais ou menos que ocorre, né? Sim. Então, por isso que eu digo, você não tem como medir. Você não pode falar assim, então todo mundo vai, vamos dizer assim, em termos do meu assunto, todo mundo vai ter câncer, porque se ficou triste, se ficou magoado. Não, mas talvez isso desencadeie de alguma forma algum movimento no teu corpo que as suas células de defesa não consigam. Mas nós não temos como medir. Não tem como medir. E aí vai a minha segunda pergunta, que é o câncer de mama relacionado à mágoa. Que eu já ouvi também muitos relatos, inclusive de pessoas ligadas a ONGs que cuidam de mulheres, de ter uma mágoa e que isso pode desencadear diretamente o câncer da mama. É isso.
É o que eu te falei. É a mesma coisa, a resposta é a mesma. Não tem como medir. Já está respondido. Tem um pesquisador alemão, eu esqueci o nome, desculpa, que ele fez um trabalho já na década de 40, 60. Hoje na Alemanha ainda tem alguns trabalhos dele, que ele fala, que eu até comecei a ler, porque eu achei até interessante. Ele falava que câncer de mama e mama esquerda estava relacionada muito a mágoas, a perdas, coisas não resolvidas. De mama direita, era outros fatores. Então, eu estou até começando a ler, e tem vários trabalhos sobre isso, é antigo, e ainda existe a clínica dele na Alemanha, então eu estou começando a dar uma olhada, porque eu acho que a gente tem que se abrir. Sim, a e gente você não consegue pode... hoje já identificar algo, relacionar, olha, Ah. aquela paciente, a gente não vai comentar, mas aquela paciente, foi isso. Eu acabo, desculpa falar, mas eu acabo sempre perguntando assim, quando é da esquerda. Eu fazia alguma coisa, aí sempre me contam uma história. Tá vendo? Sempre é uma história. Mas assim, cientificamente a gente não tem como comprovar. E quando eu falo isso, eu sempre falo, vou ter muito cuidado em falar disso, porque parece que assim, mas eu não sou assim, não tenho tristeza. Parece que a gente está induzindo, parece que a gente está induzindo, ou parece que a gente está sentenciando a pessoa, ou então, e pior, culpando as pessoas. Porque eu entrevistei algumas vezes a Gilze Francisco, aqui de Santos, que criou o Neomama, e ela me contou relatos, ela contou fatos que aconteciam com mulheres, de maridos culparem a mulher, de filhos culparem a mulher de ter o câncer de mama. Porque ou você não se cuidou, você não se tocou, você não teve a precaução, ou você... Ou ou por isso, você que criou essa doença. Então é muito feio isso, porque a gente não tem quem não guarde alguma coisa, não tem quem não tenha uma emoção esquisita dentro de si. Isso não exige, na verdade, a nossa busca, a nossa estada aqui nessa vida é a evolução, é o aprendizado, é lidar com as nossas emoções. Né? E eu falo assim para você, Renata, a pessoa não pode se culpar pela doença, ela não tem culpa. Vamos ver, o câncer, que a gente havia conversado, quantas alterações você tem dentro de uma célula que pode provocar aquilo, né? Sim. Não foi você que induziu aquilo. E é importante a gente falar, porque eu vou dar um caso de uma pessoa famosa, por exemplo, Ana Maria Braga. Quantos cânceres ela já não teve? Nossa. E ela se curou de todos eles. Lógico, a gente vai falar, mas ela tem os melhores médicos, os melhores atendimentos. Quantas pessoas não têm os melhores médicos, os melhores atendimentos e não se curam do primeiro câncer? E ela sempre fala e mostra isso. Por isso que nós, comunicadores, a gente tem uma função de falar realmente que é bom pra gente. Porque ela fala da fé que ela tem, né? E isso é visível realmente. E eu acredito. Você acredita que a gente tem um tempo de vida? Um tempo que a gente veio destinado. Você vai lá para o planeta Terra e aí você tem X tempo de vida. Porque a gente ouve muito assim, foi o tempo dele, era porque tinha que ser. Você acredita nisso? É difícil te responder essa pergunta. Eu acredito que cada um tem seu tempo. Então, você acredita mesmo nisso? Eu acredito, cada um tem seu tempo. Sei, eu acredito nisso. Eu digo assim, seu tempo, no sentido de vida, né? No sentido do seu caminho, de você ter eu acredito que a gente possa modificar isso. Então, a gente pode modificar com as atitudes da gente. Com as atitudes. O que eu acredito? Eu acredito que você até pode vir com o tempo de vida. Só que, porque senão a gente não cuida da saúde. Não. Se eu já venho marcado, você vai ver assim, em X anos, por que eu vou cuidar da saúde se eu já tenho isso marcado? Então, isso não faz muito sentido para mim. Eu acredito que lá eles colocam a gente, isso aqui vai ver X tempo. Mas, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar das minhas emoções, eu vou ter ela diminuída. Assim como, se eu cuidar da minha saúde, se eu fizer honrar a minha vida, fizer boas ações, criar
viver sobre propósitos, a gente pode estender. É isso que eu acredito. Não. Nisso daí, eu acredito bastante. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer todo esse Porque trabalho. você pensou, por que senão a função de vocês? Né? E tem que fazer esse todo o trabalho. Lógico, as nossas células têm, o nosso DNA tem o tempo dele, a história dele, né? Uhum. Mas a gente fazendo as atitudes, a gente E os modifica. estudos, nesse livro Tempo de Vida, que eu estou estudando, ele fala que a gente, nesses estudos, eles estão conseguindo dar uma sobrevida nas células. Por causa dos telômeros, no núcleo das células, mitocôndrias, é um estudo muito ligados a isso. Então, a gente fica torcendo pela ciência. Agora, sobre a prevenção, a gente já falou, que especificamente do câncer de mama, quando eu conversei com a doutora Tânia também, a gente falou de alimentação, estresse, exercício físico, não tem jeito. Isso tanto antes como depois, tabagismo, álcool. Tabagismo é sério, porque o tabagismo é a pessoa que fuma, o fumante passivo também, que está ali, mais de 1000 substâncias no cigarro, arsênico. Essa lei de não ter fumantes em lugares fechados, foi excelente. Gente, isso é sensacional. Foi excelente. Outra coisa, quando a gente fala em tratamento, você já começou o programa já falando sobre isso, dos avanços todos. Existem hoje a quimioterapia, que também é outra palavra que assustava a gente. Né? E tem vários. Hoje não é só quimioterapia injetável, tem vários. A gente assim, tem como tratamento nos cânceres em geral, a gente tem a cirurgia, né? Hoje a gente tem cirurgias extremamente avançadas, cirurgias robóticas, que você consegue operar o paciente minimamente invasivo, né? Você hoje tem, falando de cirurgia, por exemplo, você tem um nódulo no pulmão que você não precisa operar, você pode fazer uma radiocirurgia só local, no fígado. Então, hoje, em termos cirúrgicos, está muito avançado. Não é mais aquela cirurgia tradicional que nós tínhamos. Você tem a quimioterapia, que a quimioterapia você tem quimioterapia por via oral, comprimidinhos que você toma. Você tem quimioterapia venosa, que é pela veia, né? Você tem quimioterapias que você às vezes precisa fazer na coluna, intratecal. Então, você tem muitos tipos de químio. Você, dentro das químios, você tem as drogas citotóxicas, que a gente chama, que são essas que, vamos dizer assim, você sabe que só 40% é que cai o cabelo, né? A maioria não cai. Olha, eu achava que era todos. Não. É porque a prevalência do câncer, que é o câncer de mama, acaba sendo as drogas que mais cai cabelo e acaba chamando mais atenção. Você tem as imunoterapias, você tem as terapias-alvos. Por exemplo, a gente tem no câncer de mama e em outros cânceres, uma chamado HER2, CERB-B2, que é que nem se fosse um porteiro da célula, um zerador da célula nossa. Ele vai lá, abre a célula para divisão. Todos nós temos isso. Só alguns tumores, ele está muito expressado, está muito grande. Então, você tem uma substância, trastuzumab, que é só para aquele, que é o Herceptin, só para bloquear aquela enzima. Tem até um filme no Netflix do descobridor dessa substância. Agora, e lá no IGESP a gente tem esses tratamentos todos? Tem tudo. Todos esses tratamentos. Gente, eu sou fã. Assim, hoje em dia, todos os tratamentos, os pacientes falam, mas doutora, por que eu tenho que fazer? Porque são protocolos. A gente tem protocolos de estudo. Por exemplo, o oncologista não fala assim, eu vou fazer isso porque eu acho legal. Não. É tudo protocolo de estudo, tudo baseado em trabalhos científicos, né? Que fazem com que você respeite e faça a droga adequada, o tratamento adequado para o paciente. O que é mais bonito do seu trabalho? Eu acho que é mudar a vida das pessoas. Eu acho você acolher as pessoas, você olhar para as pessoas, tocar na vida delas. Eu acho isso me emociona muito. Porque a pessoa, quando vem com aquela notícia, Renata,
é muita dor. Sim. Ela é como se ela já tivesse um atestado de ida, É. né? Aí você tem que falar para ela, fazer ela entender que não, que a vida está aí. E ela aprender também uma coisa que eu falo para os pacientes, Renata, que ela tem que dividir. Ela não tem que ficar com aquilo para ela. Ela tem que dividir com a família. A família tem que estar aí. Os amigos, que ela fala, eu não vou contar para meus filhos, eu não vou contar para ninguém. Sim. Não, Sim. conte, pergunte, divida, né? Sim. E fale com o seu médico, não fica angustiada, não fica com dor. Eu acho que essa mudança de você ter com o paciente, você poder acolher, abraçar, segurar, é o que mais eu amo na minha profissão. Santos é uma cidade referência no Brasil em saúde, Sim. do SUS, Sim. que eu trato SUS. Sim. Então, é de referência. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia, nós predizemos que deve ser aos 40 anos. Mas pelo Ministério da Saúde, o Ministério diz que mamografia deve ser aos 50. Santos não, a gente faz aos 40. Sim. Porque é o melhor. Pelo porque, SUS. Pelo SUS. Porque se você for pensar, 10 anos que você já vai estar protegendo, ganhando essas mulheres. Especificar a mamografia não tem problema nenhum, é ir lá e fazer, não tem nada. Eu não sei porque que as mulheres falam tudo, ai, mamografia, gente. Segundos a gente faz a prevenção, o toque também, de se tocar. Tem mulheres que não se tocam porque com medo de achar o nódulo. Não, mas não se você medo. achar o nódulo, você já vai ver, já resolve. Que você ele não vai prevenir, porque aí o nódulo já está lá. Mas ele vai te reduzir o tratamento, a vida, na verdade, você ter a vida aí pela frente, né? E é o que eu falo, eu acho que o mais importante é a mulher e o homem. Não podemos esquecer que o homem também pode ter câncer de mama. Sim. É muito baixo, 3, 4%, mas pode ter. Mas a mulher conhecer o seu corpo. Sim. Vamos falar, a gente está tendo uma incidência de câncer de cólon, reto. Sim. A mulher tem que ver alterações na fezes, ver se tem sangramento, se aquela fezes antes era de tal forma, agora as fezes estão fininha, se dói, se sangra. Tem que se palpar as mamas, conhecer as mamas. Levanta a mão, põe a mão aqui, protusa para frente, deita para ver se palpa deitadinha, porque às vezes o nódulo tá mais interno, quando você deita, ele se expõe. Sim. Então tem que se examinar, porque a gente sabe quando algo de errado está. E dói o nódulo, não? Ele normalmente é indolor. Tá. Então, normalmente ele é indolor, você palpa. O que você tem que ver, às vezes a pele fica que nem uma casca de laranja também. Tá? Observar se a pele fica vermelha, se sai secreção pelo mamilo. Às vezes sai uma secreção que a gente chama de água de rocha, água branquinha. Sim. Às vezes pode sair uma secreção vermelha pelo mamilo. Às vezes o mamilo, você vai notar que teu mamilo está um pouco retraído, está diferente. Pô, meu mamilo não era assim, o que está acontecendo? Tudo isso deve chamar a atenção da mulher, essas alterações. E se palpar, né? A palpação. A mulher que amamenta, é verdade que ela tem menos propensão a ter câncer de mama? Sim, diminui, é um dos riscos que diminui. Tá. Que amamenta, que tem filhos mais nova, né? Estaria relacionado, é um dos riscos, né? Diminui risco. Então eu que tive com 19 anos, amamentei 2 anos e meio, um ano e meio. Está protegida. Mas eu faço sempre a mamografia, eu me toco sempre. Às vezes dá uma aflição, porque dói, porque a gente tem muitas glândulas na mama. Mas a gente tem que entender que a mamografia é a partir dos 40. Abaixo dos 40, você tem ultrassom. Tem ultrassom, E se você tem uma história familiar importante, sim, de mãe, de pai, apesar de ser só 10%, mas tem que olhar. Tem que olhar e fazer ultrassom. Se aquele ultrassom não resolver, a gente tem ressonâncias hoje, sim, que você pode fazer nesses pacientes mais jovens, que ajudam bastante. Ai, muito obrigada por responder tudo, por não ter, mas que a gente não combinou nada antes. Tem gente que fala assim, você vai me perguntar, Renata, porque já sabe que eu fujo do protocolo. E aí, porque eu quero fazer perguntas que eu tenho. E muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído. Por mais médicos e seres humanos como a doutora Sueli.
quem estiver vendo esse vídeo, essa nossa conversa em qualquer dia, apesar de hoje ser dia dos médicos, que seja todo dia mesmo. E eu queria dar felicidade para os meus colegas médicos também, viu? Porque é uma profissão muito difícil. Sim. E cada vez mais difícil a gente está vivendo, né? Sim. Então eu quero que eles tenham muito orgulho da profissão e que eu tenho muito orgulho de todos os amigos que eu tenho e do meu grupo de oncologia, que são excelentes, são ótimas, são pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. Ai, parabéns por esse olhar pela vida, pelo mundo, pelo ser humano. Parabéns, IGESP, por ter esse tipo de profissional na sua rede e essa rede tão humanizada que é esse grupo todo, que eu tenho muito orgulho de estar junto. Obrigada. Eu que agradeço.